Terminal rodoviário de Ribeirão sofre com as más condições do entorno, trazendo muita insegurança aos passageiros. Melhorar essa questão é um dos pontos mais importantes da recuperação de toda a região central da cidade. Inaugurado em 1976, o terminal rodoviário de Ribeirão Preto era considerado o mais moderno do interior do país. Posicionado em uma localização estratégica no estado, sempre atraiu passageiros de diversas regiões. Só que, com o passar dos anos, a modernidade deu espaço para a insegurança. O local e todo o entorno foram tomados por pessoas em situação de rua. Um risco para os passageiros. Tem muita coisa para melhorar aqui, você entendeu? No caso, não assim tendo preconceito, mas em relação às pessoas que vêm de fora, sabe? Às vezes não tem um lugar assim para ficar, tipo assim, uma casa de passagem. Não, até tem, você entendeu? Só que muitos não querem ir. Então eles acabam se alojando em alguns cantos aqui, você entendeu? E acaba até coagindo algumas pessoas, pedindo alguma coisa, deu dinheiro. Mas chega mais ou menos às 10 horas, 10 e meia, 11 horas, começa a dar um certo medo, sim. Certo medo, porque às vezes alguns deles chegam até a ameaçarem. Eu não estou vendo nenhum segurança aqui perto, né? E a gente fica com medo de ser roubada, né? Aqui embaixo é esse calorão danado, esse bando de minuto em minuto, morador de rua pedindo dinheiro pra gente não tem sossego. Senta lá em cima para esperar o ônibus, a gente não tem sossego. É de minuto em minuto pedindo. É muito complicado. A gente passa aqui porque tem que passar. Melhorar a situação do local envolve uma série de estratégias, todas ligadas à recuperação da Baixada da cidade, que abrange melhorias no quadrilátero central, a ocupação de espaços vazios e, claro, o trabalho com pessoas em situação de rua e usuários de drogas. A gente está sempre questionando o poder público, né? Seja através dos órgãos de segurança, ou da administração pública, ou o bem-estar social, né? Através de enfrentar esse problema da mendigância que aumentou, mas não é só em Ribeirão, a gente conversa com outros municípios que têm o mesmo problema. Pós-pandemia houve um aumento enorme da mendigância, é um desafio muito grande para as prefeituras e para nós lojistas que fazemos nossa parte, participando dessas entidades, colaborando dentro do possível. Centros de grandes cidades sempre atrai morador de rua. O que Ribeirão não tem e não faz com eficiência e com propriedade é administrar esse problema. Conduzir o morador de rua para um albergue, conduzir ele para um tratamento psicológico, oferecer a ele frentes de trabalho para que ele possa sair da condição de rua e se reintegrar à sociedade. Então isso aí, Ribeirão, é muito ineficiente. A Praça Schmidt, vizinha à rodoviária, é abrigo para muita gente. Essa ocupação acaba afastando cada vez mais o interesse pela região. O Legislativo está aqui ao lado da rodoviária, a Prefeitura tem um novo centro administrativo bem na Américo Brasilense, na parte central, INSS e muitos outros órgãos públicos que todo cidadão acaba, vez ou outra, necessitando vir. Então o centro precisa, sim, de ter uma estrutura para receber todos, independente da população de onde ele mora. E é claro, quando isso aqui está deficiente, isso aqui está degradado, isso aqui afeta todo o entorno dele. O terminal passou por apenas uma grande reforma, entregue em 2008. A ideia, na época, era adequar a rodoviária ao crescimento de Ribeirão Preto e da macro-região, o que resultou no aumento do número de usuários. 16 anos se passaram e o local continua do mesmo jeito. Só que hoje a procura cresceu ainda mais. São cerca de 4.000 passageiros todos os dias por aqui. É um cartão de visita de quem chega de fora. A gente tem um público que consome em Ribeirão Preto, na nossa região, que muitas pessoas vêm pela rodoviária, pelos ônibus, descem aqui. Então o comércio aqui do centro ele é abastecido com produtos populares e produtos até não tão populares assim. Então realmente a rodoviária é uma âncora para a região central. É muito importante ela continuar nesse local que ela está, porque a gente pede sempre para os gestores públicos ter mais cuidado na região aqui, com a iluminação, com as praças aqui próximas, com a própria segurança. Seria uma mudança drástica na lei de uso e ocupação do solo, criar zona especial de interesse cultural, né, e com grandes ações para transformar realmente esse espaço. Isso precisa ser mexido com urgência, de modo que eu tenha essa área eu diria, uma valorização da ocupação, do uso e que favoreça muito a população, não só de Ribeirão, mas do ponto de vista regional. O arquiteto e urbanista defende que a rodoviária está no lugar errado. Chegar até o terminal hoje inclui um trânsito muito carregado.
Há mais de 20 anos foi estudada a transferência do prédio para as proximidades da rodovia, o que não saiu do papel. Agora é a hora de realmente recolocá-lo, reinstalá-lo muito próximo à principal rodovia de Ribeirão, que é a SP-330, a rodovia Anhanguera. Aí eu aumento muito a oferta de transporte para a população, eu reorganizo o sistema de transporte urbano para ter acesso 24 horas a esse terminal, no novo local do terminal rodoviário. E essa região toda, eu requalifico ela inteira como um grande polo cultural, transformando inclusive esse edifício. O terminal é gerenciado por uma concessionária. O contrato vai até 2036. E as mudanças precisam, acima de tudo, serem debatidas com o povo. Ribeirão debate pouco com a população os seus problemas. Ela tem que chamar reunião, chamar audiências públicas, tem que ter um pacto com a população da transformação da cidade. Não dá mais para fazer isso em gabinete fechado, embaixo de ar-condicionado. A gente tem realmente um comércio pujante, uma prestação de serviço pujante, um sistema de saúde pujante, e isso tem que ser tratado com muito cuidado para a gente não perder essa qualidade de atrair as pessoas da nossa região. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão não se manifestou. A Secretaria Estadual da Segurança Pública disse que o trabalho policial reduziu em 32% o número de roubos no primeiro trimestre. Esclareceu que o atendimento à população em situação de rua é questão de saúde pública. Cabe à Polícia Militar dar suporte aos agentes sociais que realizam esse trabalho. Conosco, para a gente repercutir todo esse problema, toda essa questão, está Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, no nosso canal digital da Clube. Rafael, a porta de entrada de Ribeirão, terminal rodoviário, é hoje sinônimo, como nós mostramos, de muita insegurança para passageiros, para quem precisa ir até lá. A gente está falando de uma degradação de uma região importantíssima da cidade que se arrasta há décadas, pelo menos. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. A rodoviária é o ponto central da cidade de Ribeirão, é um ponto que tem muito carinho, principalmente quando a gente fala de uma cidade universitária, em que o principal ponto de chegada é via transporte rodoviário, via ônibus. Então tem muita gente tem memória da rodoviária. Então é mais do que uma questão apenas de transporte, é uma questão cultural, social, de alto fluxo de pessoas e que precisa de um olhar cuidadoso do setor público, do poder público sobre ele, ainda mais por estar no coração de Ribeirão Preto. Hoje o local recebe em média 4.000 passageiros por dia, mas basta desembarcar do ônibus para que as abordagens comecem. É uma situação que, de certa forma, é muito ruim para a cidade, né? Sim, André, um ponto, como a gente disse, um ponto central que está na memória de muitas pessoas de Ribeirão Preto, que é um cartão de visitas, é o primeiro ponto, é aquela ditado popular que fala, a primeira impressão é a que fica. Então a gente precisaria pensar num terminal rodoviário como tem outras cidades mundo afora, por exemplo, Amsterdã, Lisboa, inclusive, que você tem um terminal que é um ponto turístico, e a gente tem capacidade de fazer isso, de ter um terminal à altura da cidade de Ribeirão Preto, que nunca tem menos de 1 milhão de pessoas, recebe pessoas do Brasil inteiro, é referência em diversas áreas, como a saúde, por exemplo. Então a gente precisa cuidar disso. É uma questão de segurança, de iluminação, pensar como se fosse um aeroporto. A mesma chegada de um terminal de um aeroporto, a gente precisa ter isso no meio de transporte terrestre rodoviário. Então precisa se cuidar com atenção desse terminal rodoviário para se evitar situações constrangedoras. Você pega muitas pessoas que vêm de São Paulo à noite, de São Paulo para Ribeirão, acabam descendo na mini rodoviária com medo de descer à noite na rodoviária grande, em que se pese muitas das vezes ser mais perto descer na rodoviária grande, acabam descendo na mini rodoviária do Jardim Paulista. Rafael, você acredita que é preciso até reavaliar a localização do terminal por uma questão logística e diante do cenário que nós estamos mostrando e falando aqui?
André, a escolha do terminal rodoviário, ela passa por diversos fatores e a gente precisa ter mais estudos para poder ver a questão da demanda. Por exemplo, você tem cidades próximas que recebem muitos passageiros, Sertãozinho, Pontal. Talvez a mudança de toda a rodoviária para outra localização não seria adequada. Mas é um debate que precisa ser feito, precisa ser contratados os estudos, principalmente de demanda, da onde vêm esses passageiros, a maior parte do uso dela, para poder se pensar nisso. E o mais importante, como bem disse o arquiteto na reportagem, é um diálogo com a população, é um debate, são audiências públicas, porque também a gente precisa pensar numa questão cultural e da questão do uso do centro. Você pega o próprio estado de São Paulo começando a revalorizar o centro da cidade de São Paulo. Então a gente precisa ter esse olhar cauteloso, com carinho, porque isso movimenta o comércio, movimenta o coração de Ribeirão. Então não é uma mudança simplesmente por questão logística, envolve fatores econômicos, sociais e culturais. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez, viu, Rafael? Ótimo fim de semana. Eu que agradeço, André. Uma excelente tarde a todos. Até mais.